Olá, hoje nossa aula é sobre a Segunda Guerra Mundial. A Segunda Guerra Mundial ocorreu de 1939 a 1945 e contou com a participação de 58 países. Seus antecedentes foram a crise econômica de 1929, a falência da Liga das Nações, criada após a Primeira Guerra Mundial para impedir novos conflitos, o rompimento do Tratado de Versalhes pela Alemanha, o crescimento de partidos de direita nazifascistas na Europa e o expansionismo do Japão, Itália e da própria Alemanha. O Japão saiu da Primeira Guerra Mundial como a maior potência militar do Extremo Oriente. A expansão japonesa esbarrava na escassez de recursos naturais, como petróleo, ferro e carvão. Entre 1910 e 1945, a Coreia tornou-se colônia japonesa. A expansão japonesa pela Ásia gerou conflitos com a União Soviética. Após assumir o poder na Itália, Mussolini implantou um programa de desenvolvimento da indústria e modernização do país. Queria conquistar novos territórios, principalmente na África. A Etiópia foi conquistada em 1935. Em 1935, Hitler rompeu oficialmente com os acordos de paz assinados na Primeira Guerra Mundial e retirou a Alemanha da Liga das Nações. A doutrina do espaço vital era um pretexto de unir todos os povos germânicos, formando o Terceiro Reich alemão. Em 1938, ocorreu a Conferência de Munique, onde estavam presentes Alemanha, Itália, França e Grã-Bretanha. Nessa conferência, foi determinado que 20% do território da Tchecoslováquia, a região dos Sudetos, rica em minérios, passou a pertencer à Alemanha. Em 1938, ainda, Hitler ocupou a Áustria. Por que França e Grã-Bretanha se mantiveram neutras durante todo o processo expansionista? Podemos associar essa neutralidade às lembranças da Primeira Guerra Mundial, porque não tinham condições militares e financeiras de derrotar a Alemanha naquele momento, e o anticomunismo de Hitler era conveniente para os países capitalistas. Em 1939, foi assinado o Pacto Nazi-Soviético de Não Agressão. Hitler temia que os soviéticos fizessem uma aliança com a Grã-Bretanha, e Stalin tentava evitar a invasão do país pelas tropas alemãs. Nesse pacto, também ficou acordado a divisão da Polônia entre os dois países. Preocupados com o avanço de Hitler, França e Grã-Bretanha assinaram um acordo com a Polônia, prometendo-lhe assistência para garantir sua integridade territorial. Em 1º de setembro de 1939, a Alemanha invadiu a Polônia, acusando os poloneses de terem iniciado o conflito contra os alemães. No dia 3 de setembro do mesmo ano, Grã-Bretanha e França declararam guerra à Alemanha. Era o início da Segunda Guerra Mundial. A primeira etapa da Segunda Guerra Mundial ficou conhecida como Guerra Relâmpago. A Alemanha invadiu e ocupou a Dinamarca, a Noruega, a Bélgica e a Holanda. E em 1940 invadiu Paris. Ainda em 1940, Itália aliou-se à Alemanha, formando o eixo Roma-Berlim. A região dos Balcãs era um importante fornecedor de petróleo e trigo para a Alemanha. A Grã-Bretanha sofreu bombardeios da aviação alemã, mas conseguiu resistir graças aos seus radares. A Operação Barbarossa foi o nome de código para a invasão da União Soviética pelas potências do eixo. Em 1941, a Alemanha voltou-se contra a União Soviética e tinha o objetivo de conquistar a sua parte ocidental para que ela pudesse ser repovoada pelos alemães.
Apesar de grandes êxitos do eixo, os alemães foram obrigados a recuar devido ao inverno e à resistência soviética. Em setembro de 1940, o Japão assinou uma aliança militar, formando o eixo Roma, Berlim e Tóquio. O objetivo principal do Japão era tomar os recursos econômicos após o embargo aliado, prejudicando seu acesso a matérias-primas, principalmente o petróleo. Em 7 de dezembro de 1941, o ataque japonês à base naval norte-americana de Pearl Harbor, no Havaí, levou os Estados Unidos a entrarem na guerra contra o eixo. Esse ataque deveria inutilizar a Marinha Americana na Ásia, o que não ocorreu. A segunda etapa da Segunda Guerra Mundial se iniciou quando os aliados passaram a obter vitórias em várias frentes. Os Estados Unidos iniciaram a sua ofensiva no Pacífico. Em 1942, o Brasil declarou guerra ao eixo, depois de que seus navios mercantes foram atacados por submarinos alemães. Em 1943, o rei Vittorio Emanuele III destituiu Mussolini do cargo de primeiro-ministro após o desembarque aliado na Sicília. O dia 6 de junho de 1944 ficou conhecido como Dia D, o dia decisivo, onde ocorreu o desembarque aliado na Normandia, região ao norte da França. Esse ataque consistia na presença de mais de 4.000 navios, 12.000 aviões e 155.000 homens. Em 2 de maio de 1945, os aliados chegaram a Berlim. Acredita-se que dias antes, Hitler havia cometido suicídio, em 30 de abril. No dia 8 de maio de 1945, a Alemanha se rendeu. A Guerra do Pacífico durou até agosto, quando foram lançadas as bombas atômicas. No dia 6 de agosto de 1945, foi lançada a bomba na cidade de Hiroshima, causando 300.000 mortes. No dia 9 de agosto, a bomba foi lançada em Nagasaki, causando 40.000 mortes com impacto imediato, fora as mortes ocasionadas posteriormente. Em 15 de agosto de 1945, o Japão se rendeu. Era o fim da Segunda Guerra Mundial. Cerca de 300 milhões de pessoas foram afetadas pela violência, entre mortos, feridos, órfãos e refugiados. Holocausto é o termo utilizado para descrever a tentativa de extermínio dos judeus na Europa nazista de 1933 a 1945, dividido em 2 períodos. O primeiro, de emigração dos judeus em massa, e o segundo, iniciado em 1941, com perseguição, trabalhos forçados em campos de concentração, onde ocorria o fuzilamento em massa e extermínio coletivo em câmaras de gás. O Tribunal de Nuremberg foi o tribunal militar internacional instalado entre 1945 e 1946, que julgou mais de 20 dos principais líderes nazistas acusados de crimes de guerra e contra a humanidade. A Conferência de Potsdam de 1945 resultou na divisão do território alemão em 4 zonas de ocupação: francesa, britânica, norte-americana e soviética. E em 1949, isso resultou na divisão da Alemanha em República Federal Alemã, ou Alemanha Ocidental, e República Democrática Alemã, ou Alemanha Oriental. A Organização das Nações Unidas foi resultado da Conferência de Yalta, e ficou determinado que ela seria sediada em Nova York, com a finalidade de manter a paz e fortalecer os laços econômicos, políticos, sociais e culturais entre os povos. Tchau, pessoal, e até a próxima!